apaixonada aqui em Osasco, eu tenho muito pouco a essa região. Então, por isso eu fiquei mais feliz ainda quando recebi o convite para participar desse evento maravilhoso. Já conheci a casa, realmente é uma manhã de muita alegria. E, como já foi dito, o tema proposto pela USE de Osasco, o tema central, foi Construindo o Mundo de Amanhã. E para o subtema que nós vamos falar hoje, que é o papel do espírita cristão. Porque somos nós, na verdade, os artífices do mundo de amanhã. Nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, estamos alicerçando, estamos traçando as bases do mundo de amanhã. Se nós pretendemos que o nosso mundo futuro, que o nosso amanhã seja melhor que hoje, o nosso papel como espíritas cristãos é o de nos melhorarmos. À medida em que nós nos tornarmos pessoas melhores, nós teremos condição de construirmos para nós um mundo melhor. E Kardec, sempre atual e principalmente sempre oportuno, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A resposta, dada por Santo Agostinho e que lançou à humanidade um dos seus maiores desafios, foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Numa referência à frase inscrita no pórtico do templo de Delfos, na Grécia Antiga. Uma frase também muito difundida por Sócrates, o conhecido filósofo grego, que morreu aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Mas Kardec, reconhecendo de pronto toda a sabedoria, toda a profundidade dessas palavras, perguntou então de forma direta como se chegar a isso, como se conhecer a si mesmo. E dessa vez, a resposta foi proferida à primeira pessoa do singular, como um verdadeiro legado a todos nós, uma fórmula cuja eficácia foi comprovada por quem a ofereceu. E em palavras simples, o amigo espiritual falou mais ou menos assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao final de cada dia, interrogava a minha consciência e me perguntava se havia deixado de cumprir algum dever, se alguém teria algo a reclamar, a se queixar de mim. E ele ainda prossegue, informando que antes de iniciarmos esse interrogatório diário à nossa consciência, nós devemos pedir a Deus e ao nosso anjo guardião que nos esclareçam nas respostas. E para dissipar quaisquer dúvidas, ele ainda nos oferece um roteiro de perguntas, praticamente passo a passo. Em primeiro lugar, segundo ele, Santo Agostinho, nós devemos nos perguntar o que fizemos e qual o objetivo de cada uma das nossas ações. E para respondermos a essa questão, nós vamos precisar identificar qual o objetivo real de cada uma das nossas atitudes ao longo do dia. Mas os interesses reais das nossas atitudes muitas vezes estão mascarados, estão escondidos fundo dentro de nós. A segunda questão é se fizemos alguma coisa que, se partisse de outra pessoa, mereceria a nossa censura. E nesse ponto, nós vamos descobrir, se é que nós ainda não percebemos, que nós não temos grande dificuldade em apontar os erros alheios e em exigir dos outros, mas nós só reconhecemos nos outros aquilo que nós também possuímos. Então é hora de reconhecer o que é que nós estamos projetando. A próxima é se fizemos algo que não confessaríamos a ninguém. E esse é um questionamento absolutamente ético. É sobre a nossa conduta. Nós vamos precisar responder para nós mesmos se tudo que fizemos, pensamos e sentimos ao longo do dia poderia ser exposto. Se tudo poderia vir a público. E por último, se fôssemos chamados de retorno ao mundo espiritual, naquele dia, ao final do qual nós estamos nos questionando, nós teríamos algo a temer diante de alguém? Porque
na dimensão espiritual, as máscaras caem. E cada um é reconhecido pelo que realmente é. E essa é uma questão delicada. Ela é uma questão bastante difícil, porque nós ainda não ficamos à vontade quando falamos sobre a morte. Principalmente sobre a nossa. E pior ainda é pensarmos nela diariamente. Mas a morte física, nós sabemos, ela é inevitável. Em algum momento, ela vai acontecer. E por isso nós precisamos nos preparar. E faz parte dessa preparação imaginarmos como ficaria a nossa situação se partíssemos daqui naquele dia em que nos deixamos dominar pela ira, em que mergulhamos na mágoa, em que olhamos nos olhos de alguém e juramos nunca mais perdoar. No dia em que decidimos deixar de desfrutar de alguns momentos felizes somente para acumularmos um pouco mais de dinheiro. No dia em que, por qualquer motivo, blasfemamos contra Deus e sua justiça. Mas a nossa pretensão realmente é nos conhecermos. Além de respostas sinceras às nossas perguntas, Santo Agostinho também nos orienta, nesse objetivo específico, a prestarmos atenção na opinião dos nossos desafetos sobre nós. E ele explica que como essas pessoas que não nos têm grande simpatia, que não nos têm lá muita afeição, como elas não têm nenhum interesse em disfarçarem o que pensam, o que sentem a nosso respeito, elas muitas vezes nos alertam com muito mais franqueza sobre as nossas imperfeições do que os amigos, que têm sempre o receio de nos aborrecer, de nos ferir. Santo Agostinho também fala sobre a necessidade de observarmos as nossas tendências, algumas adquiridas ao longo de várias etapas reencarnatórias. E isso é muito importante, porque as nossas tendências já foram decisivas nas nossas escolhas em várias reencarnações, e elas podem realmente nos desviar do caminho que nós pretendemos seguir. Mas, observando esse roteiro tão detalhado, a gente logo percebe que esse processo de autoconhecimento não é fácil. Que ele exige perseverança, boa vontade, persistência, empenho, mas principalmente que ele pode ser um pouco desagradável. E aí nós nos questionamos, tanta coisa urgente à nossa espera, será mesmo necessário nos determos em conhecer a nós mesmos? Até porque o nosso tempo, ele é sempre tão curto, tão escasso, não dá para parar tudo e vasculhar lá dentro, viver de vida interior, isso é impossível. Mas esse tipo de questionamento só demonstra o quanto nós ainda nos fixamos, nos subestimamos, focando exclusivamente aquilo que nós conseguimos alcançar com os nossos sentidos físicos e focando na satisfação dos nossos prazeres, das nossas necessidades mais imediatas. A preocupação com o bem-estar, com a comodidade material, ela é louvável, ela é necessária. Mas quando nós concentramos nela todos os nossos esforços, nós acabamos nos afastando da verdadeira razão de estarmos aqui, reencarnados na Terra, mundo de provas e expiação, que é o real objetivo, nos tornarmos pessoas melhores, que é nos trabalharmos no sentido de nos libertarmos das nossas imperfeições, das paixões primitivas que ainda trazemos conosco, algumas das quais nós simplesmente não aceitamos, nos recusamos a admitir, como se agindo dessa forma nós deixássemos de tê-las. Mas isso, na verdade, é um grande engodo, porque conscientemente todos nós sabemos que o primeiro passo para nos libertarmos daquilo que não nos agrada em nós mesmos é justamente admitirmos que aquilo está em nós. Nesse momento está. Antes de vencermos essa etapa, absolutamente nada acontece. Então a resposta ao nosso questionamento é sim. Precisamos nos conhecer. Precisamos nos conhecer para não corrermos o sério risco de repetirmos os mesmos comportamentos desastrosos que
nos trazem sofrimento, que retardam o nosso progresso, a nossa prosperidade, a nossa saúde em todos os níveis. E enquanto nós não nos permitimos vivenciar esse processo de autoconhecimento, enquanto nós preferimos ignorar a sua importância, nós corremos o risco de estarmos vivendo na ilusão. De estarmos vivendo na ilusão de sermos o que nós não somos. E iludidos, nós vamos aos poucos nos perdendo de nós, da nossa essência. E consequentemente vamos nos afastando de Deus. Até que, de alguma forma, a própria vida, porque a vida é sábia, e de alguma forma ela se encarrega de nos mostrar que existe algo mais para fazermos aqui do que simplesmente darmos conta da rotina diária que nos assegura a estabilidade material. Que precisamos, antes de tudo, dar conta de nós mesmos, porque se não for assim, todo o resto perde sentido. E aí fica só um vazio imenso, que nenhuma conquista material é capaz de preencher. E normalmente é nesse momento. É quando nós sentimos em nós esse vazio que nós buscamos a religião. Mas religião, eu digo, no sentido da busca do Espírito, a criatura, na busca da religação com o Criador. Mas onde ele está? Como encontrá-lo, se não dentro de nós? Como conhecê-lo, se não nos conhecendo? Esse é o grande desafio. E essa tarefa é nossa. Ela é só nossa. Não adianta alguém nos apontar as fragilidades e nem as virtudes também. Se nós não estivermos dispostos a aceitá-las, nós vamos negar. Precisamos por nós mesmos procurar identificar o estágio em que nós nos encontramos, as possibilidades interiores, os recursos que nos ajudarão a nos reencontrarmos e nos apaziguarmos conosco mesmos diante do conflito inevitável entre o que nós queremos fazer, o que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer. E isso é algo tão desafiador que dá medo, que assusta. Até porque grande parte da nossa vida nós passamos justamente sufocando o que somos e vivendo aquilo que nós desejamos que os outros acreditem que somos. Mas a manutenção dessas máscaras que nós construímos para nos defender de tudo aquilo que nós não queremos aceitar em nós mesmos, essa manutenção consome energia. Ela nos enfraquece e gera dores, cobranças interiores que podem se transformar em vários tipos de doenças e até em auto-obsessão. Precisamos urgentemente assumir para nós mesmos o que nós sentimos, os sonhos que acalentamos, as paixões, os pensamentos que alimentamos. E em meio a tudo isso, nós vamos ter que reconhecer algumas coisas dolorosas sobre nós? Provavelmente vamos sim. Mas de que outra forma nós poderíamos melhorar o que precisa ser melhorado, despertar o que precisa ser despertado, ressignificar o que precisa ser ressignificado, se nós não soubéssemos para onde dirigir o nosso esforço, a nossa energia? E mais, de que valeriam as reencarnações? De que valeria essa reencarnação em especial se nós não aproveitássemos esse tempo, essa nossa estadia na matéria, no sentido de nos aperfeiçoarmos, tratarmos a nossa realidade sem medo, sem culpa, é o melhor que nós podemos fazer a nós mesmos. E a própria vida, ela nos convida a nos reerguermos sempre, a recomeçarmos, apesar de todos, apesar de quaisquer insucessos no caminho. E ela faz isso, por exemplo, nos presenteando com um mecanismo natural do esquecimento do passado em cada nova reencarnação. Mas esse mesmo convite, ele se repete a nós a cada manhã, a cada novo dia. Ele é feito a nós de formas diferentes, algumas vezes ao longo do mesmo dia, e ainda assim nós hesitamos em aceitar.
Mas quando chega o momento, e finalmente nós nos decidimos em seguir por esse roteiro tão cuidadosamente descrito para nós pelo amigo espiritual, então nós que corremos o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, um após o outro, e de repente nem lembramos mais atrás de quê. Nós talvez fiquemos surpresos ao nos aprofundarmos em nós mesmos e nos depararmos, quem sabe, com uma enorme indiferença recôndita, escondida dentro de nós. Pode ser que ela esteja lá. E se ela estiver, isso merece ser observado, questionado, porque a indiferença prolongada pode matar. Ela pode matar sentimentos. Joana de Ângeles diz que ninguém pode se manter indiferente diante do processo evolutivo, diante do fluxo incessante da vida. Que indiferença! É pobreza de percepção dos fenômenos à nossa volta e gera paralisia da alma. Talvez nos deparemos também com aquela irritabilidade constante que faz com que por pouca coisa nos exaltemos, sintamos raiva. E a raiva, nós sabemos, ela provoca descargas elevadas de adrenalina na nossa corrente sanguínea, que alteram todo o nosso equilíbrio orgânico e principalmente o nosso equilíbrio emocional. Mas sentir raiva ainda é um fenômeno normal do ser humano no nosso estágio evolutivo. Nós não devemos nos envergonhar e nem nos culpar por sentirmos raiva. O importante é que ela seja identificada, que ela seja assumida e que a partir daí o passo seguinte seja aquele que Joana de Ângeles chama de racionalização da raiva e que consiste em nos analisarmos, procurando entender por que razão a palavra ou a atitude do outro nos atingiu tanto a ponto de nos desequilibrar. E nos analisando com sinceridade, porque é tudo muito de nós para nós mesmos. E não significa que seja fácil, mas nós não precisamos expor para ninguém o que se passa conosco. Então, nos analisando com sinceridade, nós vamos acabar entendendo, percebendo que nós temos sempre participação intensa, participação ativa quando permitimos que a raiva se instale dentro de nós. Não foi o outro que produziu a raiva em nós, ele não tem esse poder. Aliás, na maioria das vezes, a outra pessoa agiu sem ter a intenção de gerar em nós o dano que nós mesmos estamos gerando. Porque a sensação de inferioridade, a abertura para a ofensa de alguma forma, já existiam aqui dentro. Senão aquilo não nos teria atingido a tal ponto. É como se o ato praticado ou a palavra proferida fosse chave certinha, que de repente abriu uma porta que nós havíamos trancado cuidadosamente. Mas pode ser que mesmo depois de nos analisarmos com sinceridade, mesmo tendo esse entendimento, pode ser que nós ainda nos sintamos desrespeitados. Porque muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas agem mesmo sem se preocupar muito com as consequências dos seus atos. E se for assim, se apesar de arcarmos com a nossa cota de responsabilidade no ocorrido, porque ela sempre existe, se apesar disso nos sentirmos ofendidos, então refletir sobre o desequilíbrio da outra pessoa, a ponto de descarregar sobre nós toda a sua situação infeliz, toda aquela negatividade que trazia consigo, pode até parecer meio estranho a princípio. Mas sairmos um pouquinho da nossa condição de ofendidos e nos colocarmos por alguns instantes no lugar do nosso suposto ofensor, isso faz com que a raiva vá perdendo terreno, com que a mágoa vá se diluindo, impedindo que aquilo fique se repetindo continuamente, aquele episódio, dentro de nós, na nossa emotividade. Se ainda for necessário correr, fazer exercícios físicos, atividades que nos cansem mesmo fisicamente, que nos levem à exaustão, também são recursos saudáveis e que nos ajudam não só a diluir a raiva, mas principalmente a evitar os seus desdobramentos, que podem ser tanto a autocompaixão como o desejo de revidar e alimentar qualquer um deles.
é nutrir as nossas células de energia deletéria, de energia tóxica, o que faz com que todo o seu funcionamento normal seja alterado, faz com que as nossas células deixem de fazer o que elas deveriam estar fazendo. E isso pode ocasionar o surgimento de vários tipos de tumores, inclusive de tumores cancerígenos. Nos respeitarmos, nos amarmos, são os melhores recursos para enfrentarmos a raiva sem evites, sem mágoas, até compreendermos mesmo que ela realmente não vale a pena e nos conhecermos o suficiente a ponto de nos dominarmos antes que ela nos domine. Um outro vício perturbador, que nós até podemos portar e nem nos darmos conta disso, é a lamentação. Quem vive se lamentando opta sempre pela situação de vítima, porque é muito mais fácil, é mais cômodo, dá menos trabalho do que optar por ser triunfador, principalmente sobre si mesmo. Quem se compraz na amargura, na lamentação, não se ama. E quando a criatura não se ama, tudo fica sempre muito mais difícil. Aliás, um dos grandes inimigos desse tão necessário auto-amor é o perfeccionismo. O perfeccionismo dizima as nossas energias. E até aqui, eu tenho certeza que já deu para perceber que quando se fala em autoconhecimento, automaticamente se fala em perdão, respeito, aceitação e principalmente amor a nós mesmos. E é por isso que eu vou abrir parênteses para fazer uma pequena, mas uma necessária distinção entre auto-amor e egoísmo. E para isso eu vou, em quem entende, eu vou citar o Divaldo Franco. Ele diz que auto-amor é mecanismo de evolução, porque é um despertar da consciência para eleger o melhor para si. Quem se ama trabalha pelo seu aprimoramento em todos os aspectos, mas com respeito total ao semelhante. Já no egoísmo, não existe nenhum mecanismo de evolução, pelo contrário, ele retarda o processo evolutivo. Porque egoístas não amam, nem a si, nem a ninguém. Só tem paixões e interesses. E por isso mesmo amam a posse. Amam a posse de coisas e pessoas que atendam às suas necessidades, muitas vezes desequilibradas, sem a menor preocupação com as necessidades do próximo. Mas é bom estarmos prevenidos, porque no autoconhecimento, possivelmente nós vamos nos deparar com um patamar de egoísmo em nós bem mais elevado do que nós imaginamos. Porque se ele ainda prevalece na humanidade, ao lado do orgulho, nos dizem os espíritos, orgulho e egoísmo são as duas maiores chagas morais da humanidade, e se é assim, é porque eles ainda predominam dentro de nós. E esses foram só alguns exemplos. Mas sejam quais forem as nossas descobertas interiores, o importante é aproveitarmos em nós o que possa ser útil de pronto e prosseguirmos, nos trabalhando e nos amando, agora nos conhecendo um pouco melhor, sabendo com um pouco de mais clareza quem nós realmente somos. Até porque nos conhecermos não significa que nós vamos encontrar só defeitos, não. Muito pelo contrário, é importante que se diga: existe uma infinidade de coisas boas dentro de nós que precisam ser identificadas, valorizadas. São virtudes que nós levamos milênios para adquirir. Jesus dizia: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E nos olharmos internamente com bons olhos é permitirmos que a mente lúcida ilumine e harmonize os núcleos do nosso psiquismo lesados por marcas profundas de angústias, de culpas, medos. Mas nos olharmos com bons olhos também é valorizarmos a luz que já existe em nós, porque é com essa nossa luz interior que nós vamos resgatar a condição de criaturas em comunhão com as leis sábias do Criador. Aliás, um dos requisitos essenciais nesse processo de autoconhecimento, principalmente nesses nossos dias,
como disse o João, dias de violência, dias de indiferença pelos valores morais. Um requisito essencial é o desenvolvimento da gratidão. A gratidão nos enriquece de paz. Ela reflete o nosso encanto pela vida e a nossa compreensão, mas que isso é a nossa certeza de que tudo é movimento no universo, mas que qualquer conduta contrária ao doar, receber e retribuir também é contrária às leis que regem esse mesmo universo, e por isso mesmo abre campo vasto para doenças, desajustes, desequilíbrios. Inclusive a física quântica, ela ensina que nós somos energia vibrando a uma determinada frequência e que a gratidão eleva essa frequência e nos permite, inclusive, colapsarmos uma realidade diferente quando manifestamos gratidão profunda e sincera por aquilo que nós ainda não temos, por aquilo que nós ainda não somos interiormente, emocionalmente. Porque a própria postura da gratidão nos faz acessar a energia da abundância e nos capacita a recebermos cada vez mais daquilo mesmo que nós estamos agradecendo. Mas sermos gratos à vida, a Deus, ao universo, à espiritualidade, manifestarmos essa gratidão, também é aprendermos a conviver conosco mesmo e a gostarmos disso. É nos aceitarmos, o que não significa estarmos dispostos novamente a nos escondermos. A nos escondermos, por exemplo, atrás de desculpas. Do tipo, eu sou assim mesmo, eu não mudo e azar de quem não gostar. Não. Porque isso não é aceitação. Isso é conformismo, isso é acomodação. Nós precisamos estar abertos às mudanças, sim. Elas são bem-vindas, por que não? Nós não somos obras acabadas, nós estamos nos construindo. É claro que nós não vamos aceitar mais mudarmos para agradar a quem quer que seja, para corresponder a expectativas alheias, porque isso seria novamente nos perdermos de nós, nos afastarmos da nossa essência. Mas o próprio processo de autoconhecimento, ele inevitavelmente vai nos modificar. Porque à medida em que nós nos conscientizamos do nosso potencial e das nossas necessidades, naturalmente desperta em nós uma vontade profunda, uma necessidade premente de orientarmos todos esses valores que nós desenvolvemos na horizontalidade da matéria e que nos conduziram às nossas conquistas aqui do mundo transitório, orientarmos todos esses valores na direção da verticalidade do espírito, na busca das conquistas verdadeiras, aquelas que jamais nos serão tiradas, que seguirão conosco onde formos. Mas o destino do Espírito é a perfeição. Como filhos de Deus, nós estamos conectados com todos os outros filhos do mesmo Pai, com toda a sua obra, com toda a criação. As nossas ações, elas geram energia que afetam todas as formas de vida e, consequentemente, o mundo onde nós estamos inseridos. Infelizmente, as nossas escolhas equivocadas ao longo do tempo têm feito de nós os predadores do ambiente que nos acolhe. E sem a participação e envolvimento de cada um com essa realidade, os espíritos do bem encontram grandes limitações para agirem em nosso favor. Mas quando nós nos comprometemos conosco mesmos, a nos tornarmos a cada dia pessoas um pouquinho melhores do que fomos no dia anterior, nós geramos com isso uma reação positiva em cadeia e que deve incluir também assumirmos a nossa parcela de responsabilidade com o futuro da Terra, com o ecologicamente correto em relação ao lar planetário que nos concede tantas oportunidades. E nós espíritas, principalmente, nós não podemos mais prescindir da consciência ecológica.
Até porque existem grandes afinidades entre doutrina espírita e ecologia. Ambas surgiram no mesmo período histórico, em países ali vizinhos, fronteiriços, França e Alemanha. Ambas são resultado de trabalho sério, trabalho incansável de dois homens de ciência que provavelmente nunca se conheceram. E ambas refletem a realidade de um universo totalmente interdependente, um universo onde seus elementos interagem o tempo todo. Por isso, quando a doutrina espírita, através da lei de conservação, estabelece a diferença entre o necessário e o supérfluo e nos alerta para as consequências dos abusos, isso também deve ser estendido ao uso inteligente dos recursos naturais, que significa atendermos às nossas necessidades do presente, sem comprometermos a possibilidade das gerações futuras também satisfazerem as próprias necessidades. E enquanto os ecologistas do mundo inteiro denunciam os efeitos desastrosos do consumismo, que remete ao excesso, ao desperdício dos recursos naturais e ao risco do colapso, enquanto isso, a doutrina espírita, a posição por ela assumida, sempre em favor da vida, e por isso mesmo contrária à eutanásia, ao aborto, ao suicídio, essa posição da nossa doutrina também alcança a dimensão planetária com relação ao chamado ecocídio, ou seja, o extermínio das condições que sustentam a vida no planeta. E essa aliança ainda vai além. Porque se a ecologia nos adverte quanto aos impactos causados pelo homem ao meio ambiente e que ameaçam a vida na Terra, a nossa doutrina espírita, desdobrando o olhar para o lado sutil, nos lembra a necessidade, a importância de mantermos bons pensamentos e bons sentimentos para que a nossa psicosfera, para que a atmosfera psíquica da Terra seja a mais saudável possível. Espíritas e ecologistas conclamam todos os que pretendem se melhorar ética e moralmente a agirem em favor da harmonia, em favor do equilíbrio, em favor da vida. Até porque o nosso corpo físico, esse veículo tão precioso de manifestação do espírito que somos, ele é feito de tudo que também é feito no nosso planeta. Qualquer exame de sangue vai mostrar que pelas nossas veias passam ferro, cálcio, fósforo, potássio e tantos outros elementos essenciais para a vida da Terra e para a nossa saúde também. A proporção de água no globo, 70%, é a mesma do nosso corpo físico. E assim como a energia do Sol é vital para o planeta, nós temos no coração a grande usina de calor, de energia para o nosso organismo. Mas o elemento mais urgente para a nossa existência é o ar. Tanto que nós não conseguimos ficar mais do que alguns poucos minutos sem ele. Pela respiração profunda. Nós regulamos os batimentos cardíacos, nós harmonizamos os centros de força, os chakras, que acumulam e distribuem a energia vital. Várias técnicas de meditação também enfatizam a necessidade de respirarmos com consciência. E quando estamos à beira dos desativos, a própria sabedoria popular recomenda respirar fundo para aclarar o raciocínio e controlar as emoções. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Todos nós sabemos isso, todos nós estamos sentindo isso. São momentos em que a Terra atravessa um período delicado de transição para o tão falado mundo de regeneração. Mundo onde só permanecerão aqueles com vibração compatível. E se nós pretendemos fazer parte dele, e se desejamos que além de ética e moralmente mais evoluído, o mundo de regeneração também nos permita desfrutarmos de água potável, de terra fértil, de clima estável, de ar puro, então nós precisamos agir sem perda de tempo.
E a boa notícia é que nós dispomos, sim, de conhecimento e de tecnologia suficientes para isso. Mas lembrando Jesus, que foi, é e será sempre o grande pedagogo do universo. Nesse processo inadiável de contenção da exaustão dos recursos naturais não renováveis do planeta, nós não podemos ignorar o papel importantíssimo da educação. As nossas crianças precisam ser educadas, visando de forma muito especial e amorosa a preservação do meio ambiente, o cuidado com a natureza. E essa responsabilidade não é só da escola, não. Pelo contrário, ela é principalmente nossa, dos adultos, dos pais, através do exemplo, dentro de casa. Cabe a nós formarmos cidadãos capazes de amar, respeitar e cuidar do próprio lar planetário. Todos os meios necessários para alcançarmos a cura do corpo e da mente, a solução dos nossos conflitos interiores e para resistirmos ao mal, principalmente aquele que ainda habita dentro de nós. Ou seja, todos os meios necessários para alcançarmos a paz interior e para pacificarmos e preservarmos o mundo exterior, todos esses meios estão ao nosso alcance. Acreditemos em nós e trabalhemos por isso. A Terra, sustentando as esperanças de toda a humanidade, é aliada fiel. E os espíritos do bem, nos relembrando Jesus, também nos fortalecerão para que sejamos fiéis à tarefa de transformarmos o nosso planeta azul na morada de fraternidade, de união e de amor com a qual nós tanto sonhamos. O lar cósmico, onde a luz do Cristo há de resplandecer sempre e cada dia com muito mais fulgor. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a Uzi de Osasco, na pessoa do João, que fez a indicação do meu nome. Obrigada a todos os dirigentes da casa por me permitirem aqui estar. Que tenhamos todos nós um lindo e um abençoado domingo. Muito obrigada a todos.